Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de adoração ao nosso precioso Deus. Nós queríamos começar a oração, lembrando que nessa semana temos lembrado sobre a família e também a questão da importância da palavra de Deus. Que você, durante esse ano, você possa ter separado o tempo, meditado, compartilhado a palavra santa e eterna do nosso grandioso Deus. E por motivo dela, que nós estamos aqui para estudo, para adoração, vendo as prescrições, aquilo que Deus tem nos deixado conforme as Escrituras. Vamos orar então neste momento? Santo Deus, aqui nós nos reunimos, uma parcela da tua família que se espalha sobre a face da terra e que durante mais de 2000 anos é atuante. Possamos continuamente pregar, evangelizar o Deus e viver aquilo que o Senhor tem desejado para nós. Nos ajude a dar o valor àquilo que é precioso, aquilo que muitos no passado, Deus, pessoas tiveram sede, desejo, alguns foram perseguidos, não somente por ter as Escrituras, por ser chamado o povo da palavra, o povo da Bíblia. Nos ajude a manter firmes, fiéis, nossas convicções moldadas ao teu conselho. E no nome de Jesus pedimos todas essas bênçãos. Amém. Queremos já ir para o hino 314, portanto, eu lhe convido a ficar em pé, o hino 314 e também o hino 301. 314 e 301.
queridos, só mais um instante, a leitura aqui em Salmo 119. Nós começamos essa leitura na parte da manhã e agora queremos dar a continuidade. Na parte da manhã nós fomos até o versículo 24. Agora, do 25 até o 32. Leitura participativa. Salmo 119, aí o versículo 25, eu estou lendo aqui na minha versão. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome e fortalece segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, procuro me seguir os teus números. Leva-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confunda. Correr pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Bem até esse versículo, a igreja pode se sentar. Então, é um desafio para entendermos, compreendermos, aplicarmos sempre a boa palavra do nosso bom Deus. Se você ainda não leu esse capítulo, então tem o sentido de você pegar e meditar, que fala das características sempre e dos benefícios de entendermos, andar com Deus no conselho da sua palavra. Esse texto que está dizendo de uma maneira do nosso coração de fato se apegar em Deus, e aí se concretiza mediante aquilo que Ele tem nos revelado. Então que sejamos amantes da boa palavra do nosso bom Deus. Um desafio para a nossa vida. Queremos lembrar aí alguns compromissos e temos aí pedidos de oração. Nós temos a viagem do pastor Roberto. Eu creio que você está orando, dedicando tempo em seu lar. Quando você pensar nele, seja pensando aí nessa boa viagem que ele vai te fazer e que tem aí uma boa temporada em nosso meio. Deus concretizando e realizando boas obras através do querido pastor e missionário. A irmã Ana também está programando a viagem, isso para o dia 18, o pastor para o dia 20. E aqueles irmãos que porventura nesse caminhando estará recebendo ou fazendo visita, e que Deus seja abençoando, nos guardando e nos preservando, em tudo tendo aí bastante segurança. Nós queremos sempre agradecer pela vida dos irmãos, pela escola bíblica dominical. É muito importante a sua presença e a sua participação. E concluímos hoje na parte da manhã toda aquela parte mais histórica, né, sobre os batistas, e a partir do próximo domingo, próxima oportunidade, adentrando ao livro. Então você pode pegar o primeiro capítulo dos distintivos dos batistas e verificando ali os versículos. Ali a base da nossa crença, aquilo que nós queremos como diferencial da nossa crença. Então fica aí já o desafio da semana. Você já tem compromisso, preparação dos estudos da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos orar nesse momento pelos missionários. Hoje compartilhamos mais um pouco da vida e do ministério do Hélio e da Ana Paula. E a nossa igreja aqui, mês a mês, nós também apoiamos o seminarista Davi. E outros seminaristas, outros missionários, sempre aí em oração, aproveitando a oportunidade. A gente vai amarrar mesmo, orar nesse momento. Se puder chegar aqui, melhor ainda, irmão. Ore por essas viagens, alguns retornando, final de ano, e também os missionários, em especial. Pai, na tua presença, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estarmos na tua casa, de estarmos, ó Pai, aprendendo, Senhor, a tua palavra, Senhor. Nesse momento, ó Pai, vem te pedir, Pai, a tua graça e a tua proteção, Pai, para os missionários, ó Pai, que possa abençoando, Pai, os missionários, ó Pai, que prega a tua palavra, Senhor, que ensina aquelas pessoas, ó Pai, a arrepender, Senhor, dos seus pecados, ó Pai, e te seguir, Senhor.
Também venho te pedir especialmente pela vida do Aaron, Pai, da Ana Paula, esses missionários, Pai, que nós ajudamos eles, ó Pai. E eles também, ó Pai, têm ajudado muito na tua obra, Senhor. Venho te pedir, Pai, que tu possa estar ajudando eles, ó Pai, abençoando, cuidando, Pai, fazendo a diferença, Pai, na vida deles, ó Pai. Também venho te pedir, ó Pai, pela viagem do pastor Roberto, ó Pai, que ele está voltando, Senhor, ao Brasil, ó Pai, que tu possa estar cuidando, Pai, dele. Que nada, Senhor, venha lhe faltar, Senhor, que ele possa chegar aqui bem, ó Pai, esteja abençoando aquele voo, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar guardando, Pai, a vida dos seus servos, ó Pai, irmã Ana também, ó Pai, que chega dia 20, ó Pai, que tu possa estar com a tua serva, abençoando aquele voo também, Senhor, protegendo, Pai. E os missionários, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, vem te pedir que tu possa estar cuidando deles, Pai, alimentando, suprindo, Pai, todas as suas necessidades, Pai. Também esteja abençoando o seminarista, aqueles, ó Pai, que estão aprendendo, Pai, para estar na obra também, ó Pai. Ajude eles, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter agora 2 cânticos, Senhor Te Quero e também Amigo de Deus. E durante esse ano, voluntariamente você pode contribuir para a obra do Senhor. Cântico Senhor Te Quero e Amigo de Deus. Se puder ficar em pé, pode. Silêncio do
queridos? Você notou? Ou se não conseguiu perceber, os cânticos, os hinos falam sempre do coração. E temos a razão, por causa da palavra de Deus que será ministrada agora em Mateus, no capítulo 5. Então, eu convido a abrir a palavra em Mateus, capítulo 5. Há duas versões principais para esse pequeno versículo, mas quando falo pequeno não estou desprezando. Estou dizendo que Deus é sucinto em nos dar uma mensagem, mesmo que aparentemente em poucas palavras. Então aqui em Mateus capítulo 5, 8, está escrito da seguinte forma: bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então nós começamos aí uma jornada desde outubro, e semana a semana Deus tem nos dado o privilégio de rever esses assuntos que falam das bem-aventuranças, moldando nossa vida, tendo o caráter de Cristo, provando de fato que nós seguimos a Deus. Então aos apóstolos foi essa primeira mensagem, aos discípulos e às multidões que ali se encontravam no pé daquele monte, porque pode se estender mais a mensagem. Capítulo 5, 6 e 7, poderíamos ir para Lucas, verificar como esse texto ele vai se ampliando, tendo a explicação aí correta. Então a aplicação sempre vai ser para o hoje. Podemos verificar características daqueles que possuirão no futuro o reino, na questão de adentrar no reino milenial, mas também a igreja ela precisa manter essas características, esse contraste. Então a grande diferença daqueles que seguem a Cristo e os que não buscam a Deus de todo o coração. Então aqui nós pretendemos ver aqui a simplicidade e os significados das palavras e dos termos que aqui se encontram no versículo 8. Então sempre importante. Depois temos a aplicação do que, como podemos ver com o coração puro, limpo. E na parte final aqui já o texto nos fala qual é o benefício de ter o coração tão inclinado e buscando a Deus. Nós temos que indagar, nós temos que nos perguntar a nós mesmos como está o meu coração. Se você tivesse que colocar em papel, se você tivesse que fazer uma confissão, uma gravação falando como está agora o estado do seu coração. E quando eu falo que o estado do coração, não estou falando da questão de saúde física. Não estou falando do organismo, do órgão que pulsa. E ele envia sangue, nutrientes para todo o seu corpo. Mas aqui a preocupação como está de fato o nosso coração. Porque andando pelas Escrituras, você vai notar que algumas coisas devemos preservar no coração, nutrir o nosso coração, e outras devemos tirar do nosso coração. Se porventura algumas dessas coisas ruins que nós vamos ver está impregnando, está prejudicando o coração. Assim como algumas coisas que prejudicam fisicamente a saúde e o coração, a Bíblia nos convida a continuamente tratar, olhar bem o coração, de maneira bem particular, responsável, fazer essa indagação. Como está o coração? O que mais ocupa, o que centraliza a sua vida e o seu coração? Então isso é importante. Aqui fala de limpeza, de pureza, de vida. A palavra aqui, cásaros, fala sobre esse sentido, não é? E há quem diga que essa palavra foi usada no contexto até antes de Cristo e tinha aí alguns sentidos. Quando fala aí a questão da limpeza, bem-aventurados limpos, essa palavra limpeza, ela se retrata mesmo como lavar de roupa suja. Com o tempo, dependendo da nossa atividade, aonde nós vamos, aonde nós encostamos, nós sabemos que o nosso vestiário precisa de limpeza. Ele precisa ser purificado para um bom uso, para uma boa prática.
E dependendo de onde nós andamos, nós olhamos muito mais com cuidado para a nossa vestimenta, a nossa roupa. Então, poderia ter sido usado durante muito tempo nesse sentido, uma limpeza, uma peça de vestuário. A palavra limpeza aqui também ela tem um sentido de fazer uma separação. Assim como separa na hora da colheita o trigo e a palha. Depois que se colhe, tem que fazer ali o armazenamento. E aí se diferencia aquilo que é palha, aquilo que é trigo, aquilo que porventura é joio. Então se faz uma separação, nem tudo é útil após aí a colheita, a cega. Há outros que dizem ainda que essa palavra é muito usada no sentido daquilo que não deve ser adulterado, aquilo que é 100% puro, aquilo que é original, aquilo que se tira as escórias. E aí nós temos que olhar nosso coração sobre essa limpeza, se ele de fato ele é separado, ele é exclusivo, e se tem algumas manchas em nosso coração. Então nossa preocupação nessa mensagem é em torno desses sentidos. Então, como está o coração? Como que o coração do cristão ele deve se manter? E aqui com certeza nosso coração deve ser diferente da grande maioria, que não tem preocupação de ter intimidade com o Criador. Assim, tipos de pureza, quando nós olhamos as Escrituras, ou pode-se estudar em teologia. Existe aquela pureza que ela é a original, no sentido de pureza absoluta, que se encontra apenas na pessoa de Deus. Deus, em último, ele é puro totalmente. É chamada a pureza primitiva, ou a pureza original. Ninguém tem a mesma santidade do que o nosso próprio Deus. Existe a pureza, aquela questão de quando Deus criou, Deus, ele realizou a obra da criação, ele compartilhou, ou ele criou o homem no estado de pureza. Também aos anjos. E note que no teste, tanto algumas parcelas dos anjos caíram, como o homem veio a se rebelar contra Deus. Mas Deus criou o homem no sentido de santidade, que poderia comunicar-se com Deus. Não tinha impedimento. O homem foi criado para se agradar em Deus e viver em comunhão com Deus. Aquela pureza que nós podemos verificar que ela é ligada à conversão. A conversão no sentido que os regenerados lhes são atribuídos a justiça de Cristo. Deus ele purifica a nossa vida. O sangue do Senhor Jesus Cristo ele nos purifica de todo o pecado. Então tem aquele sentido de pureza. Nós somos colocados, fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos escorrer nesse sentido também. A pureza em Jesus. A pureza prática. Que nesse dia de hoje, deste domingo, você acordou para viver para Deus. Assim Deus o planejou. Mas se alguma coisa te impediu de buscar a Deus como Ele merece ser buscado, se algo tirou o brilho da vida cristã, se algo veio como que enterrar a sua vida, o seu crescimento, é algo que vem atrapalhar a pureza prática de vida. E há muitos levantes que querem nos atrapalhar a pureza de vida. Algumas escolhas que nós fazemos, pode ser conversas que nós vamos desenvolver, algumas amizades, aquilo que nós vemos a fazer, prática de vida. Em 2 Coríntios, por exemplo, sobre essa questão da pureza prática, que devemos de fato buscar ao Senhor, nós temos aqui em 2 Coríntios 7:1, ali um desejo que Paulo atribuía àquela igreja, mas ali um convite: purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então aqui um convite de exame. Como está o coração? Um coração purificado? E aqui o texto fala de aquilo que nós enxergamos como impureza, aquilo que Deus coloca, que é mal, que é contaminante, aquilo que vem a corromper. E aqui nos fala aqui de maneira assim, tanto carne como espírito, aquilo que vem a contaminar o nosso ser. Então, se algo contamina, tire. E vai se aperfeiçoando na santidade e no temor de Deus. E aqui um alvo que Deus tem nos colocado. E mesmo que nós não venhamos atingir todo esse patamar,
E aí, em último lugar, podemos estudar sobre a pureza na questão final. O estado que nós vamos chegar na presença de Deus, em novos céus e nova terra. Lá a questão do fim. Porque a Bíblia diz que lá nos céus não entra impureza. Nada que é contaminante. Nada que é ligado de fato ao pecado. Então, o nosso coração, hoje, nós temos que ter essa preocupação. Como que está o coração? Com algumas manchas? Será que nós vemos a permitir durante o decorrer da vida? Por exemplo, a amargura seria um tipo de problema? Aqueles que no coração têm inveja? Não é assim? E assim todas atitudes erradas e ruins? Agora, o coração que nós temos que entender que é ligado à personalidade ou centro do nosso ser. Às vezes, na nossa questão mais atual, ocidental, parece que se atribui muito o coração mais a sentimento. Mas aqui, biblicamente, no contexto judaico, ou contexto cristão, olhando as Escrituras, é ligado mais do que às emoções. É ligado à nossa vontade. É ligado à nossa atitude. É ligado à mente. E, lógico, vai sendo ligado àquilo que nós queremos buscar de benefício espiritual. Então, sabemos que nós saímos da situação depois que nos encontramos em Cristo Jesus. E aí tem uma luta de manter um coração puro, um coração inclinado a Deus. E Deus está convidando aqui, nesse versículo e nas Escrituras, examine sempre, vai purificando o seu coração, não permita que acumule nele sujeiras, que o coração venha a endurecer da sensibilidade das coisas de Deus. E olha que a Bíblia diz que nós devemos ter atenção a isso, porque o coração que não conhece a Deus, ou o coração que deixa da prática da pureza da palavra, ele é muito enganoso. Jesus Cristo mesmo esclarece tanta preocupação com o coração, que aqui mesmo em Mateus, lá no capítulo 15, 19, fala que do coração procedem maus desígnios. Ou seja, se a pessoa acumular coisas ruins no seu coração, isso vai depois de maneira exteriorizar, de maneira bem clara. Então Jesus fala, cuidado com o coração, porque dele procede maus desígnios. Se nosso coração é bom, produziremos coisas boas. Mas se o coração ele está corrupto, ou se o coração é mau, ele vai produzir aquilo que não agrada então a Deus. Então o que o coração pode produzir se ele se afasta de Deus? O coração perdido, caído. Nos fala que do coração que procede, ou do coração que vem todo o planejamento. E quando fala coração, então dá vontade, fala de mente. Procede homicídios, adultérios, prostituição. A Bíblia diz aqui de furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso é aquilo que a pessoa se alimenta de ruim e ele não vai ficar sem a influência de coisas ruins se é a prática. Então, assim como nós devemos cuidar bem do coração, nós temos que atentar aquilo que, através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, aquilo que está de fato ocupando o nosso coração. Então é um erro fatal o ser humano achar que o seu coração em todo momento vai bem, vai muito bem. Assim como fisicamente há exames que vai detectar como está o coração, aquilo que tem que se mudar de alimentação, aquilo que tem que se acrescentar talvez de exercício, muitas coisas sendo acrescentadas e tiradas. Deus fala, olha, cuide do seu coração. Jesus Cristo ele coloca essa realidade aqui no capítulo 5. Então, mesmo que uma sociedade ela venha a ter, ou procura ter, equidade, retidão, lá no íntimo do coração, de todo o coração humano, pode-se achar coisas que não agradam a Deus. Enganoso é o coração, você já ouviu desse versículo? Enganoso é o coração lá de Jeremias 17. Enganoso. Se a gente colocar um desejo de fazer tudo que nos vem à mente, eu vou seguir de fato o meu coração, eu vou seguir a minha vontade. Jesus está dizendo, a palavra de Deus fala, cuidado, o coração humano, ele é enganoso, ele é corrupto, quem o conhecerá? Então, somos conclamados a sempre parar, a examinar e meditar como está a minha vida
E é o mesmo de pensar como está o meu coração. E não se engane. O coração humano ele pode se apartar daquilo que é justo, daquilo que é bom. A maioria não tem um coração que busca de fato a Deus. Então, o que é o limpo de coração? É a pessoa que procura, na totalidade, nas suas escolhas. Ele permite que aquela santidade que Deus planejou invada o seu ser. Então, o limpo de coração é limpo em todos os nossos procedimentos, em todas as nossas atitudes, nos setores de nossa vida. É pensamento puro, é ter desejos puros, atitudes e vontades corretas. E quando nós nos encontramos, que o nosso coração não está dessa forma, qualquer desejo que nós sabemos tem visto perante a palavra de Deus, aquilo que se praticarmos venha nos afastar da santidade. Então nós temos que procurar buscar, Senhor, me ajude, cuide do meu coração. Especialmente quando Jesus aqui prega em Mateus, no capítulo 5, até, mais uma vez, destrinchando os demais capítulos, Jesus vai acusando alguns homens que tinham no seu coração, ou eles agiam com um coração com hipocrisia. Hipocrisia de coração. Os fariseus foram acusados corretamente por Jesus Cristo. Eles se apresentavam, talvez fisicamente, externamente, tudo ok. Estavam indo às sinagogas, eles tinham seus momentos de oração, eles tentavam manter ali uma boa alimentação, evitando, conforme prescritos judaicos, aquilo que faz bem, aquilo que não faz bem, mas internamente, e somente Cristo, somente Deus pode ver o íntimo do coração. Aqueles homens tentavam manter um corpo exterior limpo, mas deixaram de praticar a pureza interna. E aí Jesus diversas vezes falava: ai dos vossos corações, a sujeira de vocês está interna. Por isso, externamente, depois, elas vão sendo bem visíveis. Olha, se compara em Mateus 23, do versículo 25 em diante, o coração daqueles homens que serviam a Deus na aparência, mas não de sinceridade, é comparado ao sepulcro. É um caixão, é um jazido que pode estar limpo, pode estar ali, com flores, pode ser ali monumental, feito de mármore, mas a Bíblia está dizendo, mas e por dentro? A expressão como que podridão. Então eram homens que pela sociedade poderiam ser acusados, ou ser avaliados até de boa aparência, bons procedimentos. Mas lembra que Deus vai mais do que a aparência? Deus, Ele olha de fato o nosso coração. Então, preocupação diária, constante de nossas orações. Primeiramente, se Deus tem nosso coração, Ele vai ter controle, então, da nossa vida. Então, tem muitas orações, muitas petições na Bíblia, pedindo: Senhor, me mantenha um coração puro, um coração íntegro, um coração de fato temente ao Senhor, um coração de servo, um coração não arrogante, um coração não murmurador. Então, nosso relacionamento com Deus purifica o nosso coração, e um coração puro vai ter o desejo dessa intimidade. Então é importante isso, um coração dedicado e inclinado a Deus. Um coração, por exemplo, sem a falsidade e hipocrisia, mas também não tendo um coração repartido, em querer servir a Deus e talvez servir as coisas que não agradam a Deus. Já verificamos várias expressões de exemplos, de um pé querendo buscar ao Senhor, outro pé querendo buscar as coisas que são do mundo. Então, um coração que limpo é íntegro, ou seja, um coração total, buscando ser, ajude-me, que no meu coração tenho o desejo de servir somente um só Senhor. E a Bíblia coloca sobre isso, um só Senhor, uma só fé. Assim como os israelitas eram proibidos, e eles tinham que adorar somente a Deus e não se inclinar a coisas ligadas à idolatria, o nosso coração deve ser inclinado para uso exclusivo, um coração direcionado a Deus. Agora, como que é na prática? Nem sempre.
o coração está direcionado às coisas de Deus. Tem corações que são corações divididos, como no relacionamento, né? No relacionamento é um para o outro, e de maneira exclusiva, não tem como acrescentar uma terceira pessoa. E aí Deus nos fala, olha, Deus nos convida, me ame e me sirva de todo o coração, ou seja, um coração que não tem duplicidade, ele não vai se dividir. Deuteronômio 4:29, né? Deus deseja que os israelitas, e hoje, nós vemos que serviram de todo o coração. E é por isso que nós vemos aquela expressão, servir a Deus ou entregar tudo para Deus. O nosso coração somente para Ele. Mas há muitas coisas que querem arrancar o desejo do nosso foco somente ao nosso bom Deus. O próprio Paulo fala lá em Romanos que ele às vezes tinha suas lutas, mesmo como apóstolo, mesmo como conhecedor da palavra, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo usado para escrever as Escrituras. Não é? Paulo tinha essa preocupação de examinar o seu coração. Em Romanos 7 ele fala isso, né? Que muitas vezes tinha o seu próprio desejo, querendo combater, entrar em conflito, e ele tinha aquela luta, fazer a vontade de Deus, ou a própria vontade, ou o desejo do coração. Romanos 7 fala isso, porque no tocante ao homem interior, e a questão do homem interior é uma explicação, né, do homem espiritual, a parte que deve buscar a Deus. Ele fala que ele tinha prazer na lei de Deus. Se nós mantermos sempre nosso contato com as Escrituras, um contato sincero, de aprendizado, de aplicar, então Paulo fala, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo na minha vida, dos meus membros, outra lei, que está guerreando contra essa vontade. E aí Paulo fala que havia aquela guerra, de fazer a vontade de Deus, a sua própria vontade. E em Gálatas fala sobre isso, de satisfazer o Espírito Santo ou a própria força da carne. Então Paulo falava dessa guerra, dessa luta que se tem. E olha, se o próprio apóstolo Paulo confessou isso, ele deixou registrado em Romanos capítulo 7, não é? Que ele deveria inclinar-se mais para com Deus. Quanto mais nos dias de hoje, a nossa própria vida. Devemos manter um coração focado naquilo que pertence ao nosso bom Deus. Porque temos a natureza, né, que quer se distanciar de Deus. Deus nos coloca uma nova natureza na regeneração, na conversão. Mas nós sabemos que ainda há aqui a força da carne. E aí Jesus convida, mantenha o seu coração puro. Não divida, né, a atenção que deve ser para Deus, a adoração que deve ser para Deus, com mais ninguém. Aqui está dizendo Deus sendo prioridade. Assim como a Bíblia diz que nós somos o povo exclusivo de Deus, Deus deve ser exclusividade, prioridade em nossa vida. Deus pergunta a Deus, Ele é o primeiro de fato na sua vida? Então que um coração que se afasta de se contaminar, Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos fala, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, coração puro, um coração sem hipocrisia, ele não é contaminado e ele tem foco em Deus. Mas busquem a santificação. Essa santificação que nós sabemos que Deus tem nos colocado como projeto de vida. Deus está dizendo, olha, evite o mal, evite a aparência do mal, abstenha-se daquilo que desagrada a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala assim, se você quiser verificar, eu já tenho aqui marcado e deixado separado. Em Tessalonicenses 5, 22 e 23. Abstenha-se de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, santidade de vida. Todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo, Deus já vê o nosso coração, mas como nós nos preparamos para essa vinda? Mantendo a nossa vida pura. Uma vida diferente de que há no mundo. Daqueles que não seguem o conselho de Deus. Então, um coração, né, que se aproxima de Deus. E aí temos vários exemplos da palavra de homens que tiveram o coração moldados, que buscavam o Senhor.
E aí nós lembramos do coração de José, a vida que ele tinha. Que mesmo em tribulações, mesmo em dificuldades, você pode notar na prática e na atitude dele o quanto ele tinha um coração temente. O quanto ele não permitiu que o seu coração seguisse a sua própria vontade. E ele vivia uma vida diferente, desde a sua mocidade. Daniel e outros assim viveram. Né? Um coração que evita escandalizar, uma vida que evita ser pedra de tropeço, um coração que vai assim, convidando outros a se unirem a Deus, aproximarem de Deus. Então Deus tem nos colocado isso como um fato, uma verdade. Um coração guardado, um coração puro. Nos Salmos aqui 119 nós sabemos que fala. Como que pode guardar o coração? Um coração puro. E nós sabemos que é na palavra de Deus. Então que Deus preserve o nosso coração. Alguém diz assim como a comparação, que a nossa vida, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Podemos ver vários versículos sobre isso. O coração, assim como tem o coração visto como uma parte bem importante. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o coração é o santo dos santos. É onde Deus atua de fato. E aí Deus nos convida à adoração. Temos como ordem de Deus. Então por que devemos manter um coração puro? Porque Deus fala, sede santos. 1 Pedro, capítulo 16. E olha que Deus fala assim, esta é a vontade. Em 1 Tessalonicenses 4, 3. 1 Tessalonicenses. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa purificação. Talvez nós não sabemos a vontade de Deus sobre muitos aspectos. Mas uma vontade de Deus que não muda, diariamente, constantemente, até a vinda de Cristo, ou até a nossa partida, até a Ele, Deus coloca, essa é a minha vontade, a vossa santificação. Todos os dias acordamos para viver em santificação. E aí, cuidado do coração. Olha o que diz aqui Efésios também, 1:4. Porque Deus nos separou, Deus nos escolheu. Qual a intenção de Deus? Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, quando Deus nos chamou, quando você encontrou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, é nos revelado claramente que Deus tinha um plano para todo que é convertido. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Aí é o que nós estamos tratando, um coração de fato para Ele. Porque antes estávamos em caminhos tortuosos, andávamos como ovelhas que não tinham pastor, fazíamos a nossa própria vontade, nós tínhamos o nosso destino, as nossas escolhas. E as nossas escolhas, e a escolha de alguém que não tem a Cristo, não são escolhas agradáveis a Deus. Então Deus nos escolheu para isso. A Bíblia diz que Deus nos predestinou, Ele nos predestinará para sermos conforme o Senhor Jesus Cristo, em Romanos 8, 29. Então Deus nos escolhe em Jesus Cristo, coloca para hoje a santificação, e Ele tem um desejo. Cada dia, Ele quer que nós vamos aparecer uma pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então a escolha de Deus, quando Ele nos redimiu, é de nos fazer parecido com Jesus Cristo. Então o sangue de Cristo nos compra para a salvação, nos livra da ira eterna, mas também quando nós somos convertidos é para sermos luzeiros santos aqui na terra. E quando nós falamos do coração santo, a vida santa, não é isenta jamais de algum erro, mas essa procura de clamarmos a Cristo, de entender que Ele nos salvou e Deus tem propósito para a nossa vida. E assim como Deus, Ele nos livra da penalidade do pecado, do poder, da presença quando nós o clamamos, então Deus está nos convidando, olha, mantenha uma vida limpa, porque vocês me representam aqui na terra. E o reino de Deus é um reino santo, é um reino glorioso. Então aqueles que são bem-aventurados, escolhidos em Cristo Jesus, e aí nós tomamos Jesus como nosso mestre, o nosso capitão.
Então devemos andar como ele andou. Como Cristo andou aqui na terra. A procura de santificação nos faz sacrifício santo de Deus, conforme Romanos 12, versículo 1, que devemos nos apresentar de uma maneira clara, né? Corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, através do culto racional. Aí daqueles que acham ou desclassificam, ou acham que santidade de vida não é o importante, ou acham que a busca de santidade de vida será apenas lá nos céus, novos céus e nova terra. Deus está falando, revelando aqui em Romanos 12, que hoje, assim como o sacrifício lá no Antigo Testamento, o ser humano tinha que escolher o melhor, e Deus tinha colocado as prescrições dos animais, né, limpos, né, de boa saúde, de boa aparência, não doentes, e aí era oferecido a Deus como sacrifício, e subia como um cheiro suave. Deus está dizendo que nós somos um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então, puros, em Tito 1, capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus Cristo está formando a sua igreja, e ela quer apresentar a igreja, Jesus quer apresentar a sua igreja imaculada, santa, irrepreensível, sem mácula, mas da maneira melhor para Deus. Então temos que nos perguntar: o que fizemos hoje? O que nós estamos fazendo para buscar essa santificação de vida e essa santificação de coração? Como nós temos lutado para que o mundo não venha nos contaminar com os seus princípios, com as suas ideias, com as suas ideologias. Quando o nosso coração é blindado na palavra de Deus, ele mantém a purificação. E quando vierem com ideias, com conselhos, nós vamos nos voltar àquilo que nós lembramos da palavra, guardando o coração na palavra de Deus, amando de fato a Deus e não amando o mundo que nele há. A Bíblia compara aqueles que se afastam de um coração puro, ou se envolvem com o mundo, até coloca ali adúlteros, né? Adultério, em Tiago, em Hebreus, nos fala sobre isso. Então, se nós amamos a Deus, e uma das maneiras de amar a Deus é nos manter, né, com o coração puro, com a mente limpa. Se nós não tivermos um coração puro, para onde que vai a nossa comunhão? Então, quando nós temos comunhão com Deus, ele está falando de limpeza de vida, comunhão com Deus, nada impedindo de nos aproximarmos corretamente com Deus. Deus é puro de olhos, diz a Bíblia, não pode contemplar o mal. Deus nos agrada com o pecado. A Bíblia nos tem algumas perguntas bem claras, né? Que comunhão há das trevas com a luz? E Deus é luz. E como manter comunhão com Deus? Comunhão uns com os outros, mantendo a purificação de vida. Na Isaías 59 nos fala sobre isso, né? Que se envolve o pecado é aquilo que separa o homem de Deus. Nós não podemos manter barreiras, mas clamar a Deus tirar qualquer barreira que nós venhamos, né, ter. Então Deus, ele quer que o resultado da obra de Cristo começa com a salvação, continue em purificação, e aí devemos chegar diante de Deus, trabalhados, tratados por Deus. Então, será que nós estamos buscando observar a palavra de Deus como deve? Porque Deus coloca orientações de manter um coração puro. E ele fala que sempre é observando a sua palavra. João capítulo 15 nos fala isso. João 17, a Bíblia diz, Jesus orando, né? Pai, santifica-os. Jesus olha os apóstolos, via que eles precisavam de crescimento, e aí nós vemos muitas vezes os apóstolos tendo pensamentos ou atitudes erradas, e aí Jesus Cristo clamando pelos apóstolos, ele fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, conforme João 17. Então nós vamos clamar para que possamos entender, aplicando a palavra de Deus diariamente. Nos voltar à palavra. Não permitir que nada tire a palavra do nosso coração. A palavra de Deus multiplicando e produzindo cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, nas epístolas, que devemos sempre estar pronto ao arrependimento, a confessar e a clamar. A
clamar para que o sangue de Jesus seja efetivo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O salmista Davi falava sempre assim, deixou escrito no capítulo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto. Porque nós temos registros de como Davi lutava para buscar a Deus. E quando errava, ele clamava em confissão. Então, cria em mim, ó Deus. É uma oração que nós devemos fazer constantemente. Ou coloca um coração puro. Que eu não possa me afastar. Que eu não possa me iludir e fazer a minha própria vontade. E aqui o texto nos fala que há ricas recompensas. Bem-aventurados, limpos de coração, ou os puros de coração, os que mantêm pureza de coração. Porque eles verão a Deus, ou eles podem ter comunicação, eles podem ver Deus na sua vida, ou nós podemos ver Deus na vida daqueles que mantêm santidade. Agora temos que perguntar, como assim ver a Deus? Né? Ver a Deus no sentido de conhecer cada vez mais a Deus, desenvolver essa comunhão, buscar a Deus sinceramente, obedecer a Deus. Tem esse sentido, mas tem outro sentido que nós podemos ver a ação de Deus. Devemos permitir a ação de Deus em nossas vidas e procurar ver a ação de Deus na vida dos demais também. Nós podemos ver Deus em certo sentido, que Ele criou o mundo, né, que diz em Romanos, os atributos de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, naquilo que Ele criou. Nós podemos olhar o que Deus criou, levantar nossos olhos, conforme aqui em Isaías 40, 26, levantai os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Não é? E Ele chama tudo, chamou pelo poder. Notar a grandeza da sua força, porque Ele é forte, né? E nada lhe faltará. Isaías 40, versículo 26 em diante. Nós devemos olhar as coisas que Deus tem criado. Nós podemos ver que Deus, Ele providencia todas as coisas. Então nós podemos notar a ação de Deus. Isso é claro, todos os dias, todo momento. Não é? Que Deus, Ele cuida, Ele preserva dos seus. Que Deus é bom, Deus é generoso, nós podemos ver isso. Agora, aquele que se afasta de Deus, não tem como ele conseguir enxergar essas verdades, esses fatos. Uma vez se afastado de Deus, ou longe de Deus, uma vez que ele é convertido, a pessoa não entende a ação de Deus, claramente. Mas nós vemos a ação de Deus e o cuidado dele constantemente. Todos os dias Deus interferindo na história, fazendo milagres em nossas próprias vidas. Então nós vemos que alguns se aproximam de Deus, outros se afastam de Deus, dependendo como está a atitude do coração. Como está o nosso coração? Não é? Através de Jesus Cristo, em João capítulo 1, versículo 18, nós podemos verificar quem é Deus. Fisicamente, diz aqui a Bíblia, ninguém jamais viu a Deus, João 1,18. Agora, o unigênito, que é Deus que está no seio do Pai, esse nos fez a conhecer. Então, como que eu posso de fato ver a Deus? Através da salvação de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui mostrar de fato quem é Deus, João 1, versículo 14. Então, se a pessoa não vê quem é Jesus Cristo, se não enxerga que Ele é o bom sumo pastor, não pode ver a Deus. Não está trilhando no caminho da purificação. Jesus Cristo, Ele nos mostra o caminho para o Pai, com a salvação e com a santificação de vida também. 1 João 3,2, aí temos o alvo de Deus para a nossa vida. Sabemos que quando Ele se manifestar, falando de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então olha que maravilhoso manter a vida em Jesus Cristo. Começou lá com a conversão, e não ter preocupação no sentido de termos a busca de nos separar para Deus. O que Deus espera de nós? Constantemente a preparação, ter temor no coração, ter a fé, manter a nossa vida ativa no trabalho, né, do Senhor, e aí ter nos convite, né, maravilhoso, assim como Ele é, nós seremos e nós veremos. Então nós servimos a Cristo sem saber Ele como Ele é, mas sabemos que o Espírito Santo no nosso coração nos leva a servir. Então a Bíblia nos fala que nós desfrutaremos dos novos céus e nova terra e da presença de Deus. Nós
verificaremos a totalidade do que é a presença de Deus. Né? A grande esperança que o crente tem, o cristão tem, na presença de Deus. Paulo revela em 1 Coríntios 2,9. Aquilo que olho não viu, né? O ouvido também não ouviu. É o que Deus tem preparado para aqueles que amam, aqueles que têm um coração de fato para com Deus. Todas as coisas contribuindo para isso. Então nós temos que ter, né, isso bem firmado. Já que fomos salvos, agora devemos ser santos. E a todo momento essa preocupação. Eu quero andar com Deus. Eu quero me dedicar a Deus. Para receber naquele dia glorioso essa frase, né? Entra no gozo do teu Senhor, Mateus capítulo 25, 21. Nós temos essa esperança da presença perpétua de Deus. Lá no céu será a presença constante de Deus, mas deve começar agora na prática, né? Nos livrar do pecado que tenazmente nos arredia, está ao vosso redor, na verdade, conforme o livro de Hebreus. Então, o remido, ele tem essa busca, esse alvo, glorificar a Deus em todas as coisas, quer na vida, quer na morte. Então, esse é o convite maravilhoso que Deus nos dá. Agora, essa pessoa não é convertida. Biblicamente, não pode ter o coração limpo. Não foi aplicado o sacrifício salvador de Jesus Cristo nesse que ainda não se rendeu a Jesus. Então, por um lado, tem um convite do céu, convite de purificação, de gozo eterno. Mas ainda se você não é convertido, a Bíblia está colocando, se você ainda é descrente, a palavra é colocada ainda, vive na incredulidade, o coração não despertou em fé. Deus também aconselha, rapidamente, permita que o seu coração, o chamado de Cristo, esse que estou à porta. Você precisa nascer de novo se o seu coração ele é falta da presença de Cristo. Aquilo que não é puro fica de fora. Nós descartamos. Não é assim? É banido. Nós fazemos a limpeza de nosso lar, daquilo que nos interessa. E Jesus Cristo está dizendo que Ele é que nos purifica. Mas alguns não querem a purificação do sangue precioso do Senhor Jesus. Mas João 3, Jesus convida nessa questão do reino dele. Na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo, ou seja, o coração não é regenerado. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O limpo de coração é o convertido. Ele vê a Deus. Ele vive para Deus. Ele serve a Deus. Mas aquele que se recusa, a Bíblia está dizendo do grande alerta. Nicodemos ouviu isso. Ele até perguntou, né, como que pode o homem nascer de novo, né, sendo velho? Como que pode ser isso? Jesus diz, na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode ver. Então a diferença dos que são nascidos de novo, um coração entregue a Jesus, e os que não entregaram o coração a Ele. Estão relutantes. Vários motivos colocam-se, não é? Talvez muitas desculpas, por não se entregar totalmente a Deus. Mas Jesus fala, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Não pode adentrar o reino de Deus. O que acontecerá com aqueles que não têm um coração puro, não se purificaram? Mateus 13, 42, diz que ficarão de fora dos céus. Ficarão de fora. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, porque o coração não foi convertido, não foi tratado por Deus. A Bíblia nos coloca assim, enquanto vós, por tempo presente, pode ter corações atribulados. A Bíblia coloca assim, mas aqueles que não têm Deus, terá uma eternidade atribulados, porque o coração não foi purificado por Cristo, conforme Tessalonicenses 1:8. Em Mateus 25, o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda, aqueles que não quiserem Jesus Cristo, apartai-vos de mim, para o lobo, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque nunca foram conhecidos, nunca entregaram o coração a Jesus Cristo. Apartai-vos de mim. Agora os que conhecem Jesus Cristo se aproximaram pela conversão e procuram se aproximar cada vez mais de Deus.
Como tem sido a sua escolha? Santificação em Cristo Jesus? O seu coração já é limpo? Você já atendeu ao chamado da salvação? Você ainda não fez isso. Tem deixado para depois. Tem corrido o risco de condenação, porque seu coração ainda não foi quebrantado, não foi limpo. Jesus Cristo, ele habita no coração limpo, no coração convertido. E os limpos verão a Deus. Os limpos vivem com Deus. Por fim, Jó teve essa grande esperança. Eu sei que o meu Redentor vive, lá em Jó 19. Por fim se levantará da terra. Depois é vestido o meu corpo na minha pele. Eu o verei. Vê-lo-ei eu mesmo, com os meus próprios olhos. Jó, capítulo 19, do 25 em diante. A esperança. E Jó passou por aquelas tribulações grandes, mas uma esperança ele tinha. Deus atuante. Ele viria Deus na eternidade. Então, vê-lo-ei. Você tem essa esperança também de ver a Deus? Só se o seu coração foi purificado. A sua mente, ela foi limpa mediante a palavra, mediante ao convite do Evangelho. Que escolha que você faz? De ver para Deus no coração próximo ou ainda não rendido a Cristo? Vamos orar nesse momento? Santo Deus, nossa meditação nessa noite tem sido da preocupação do nosso coração. Tua palavra é clara que somente Jesus Cristo ele limpa ali dentro do coração. Nós somos templo do Senhor. Mas no dia a dia algumas coisas podem vir a contaminar. E aí precisamos confessar, precisamos na pureza prática. Não é questão de perder a salvação, mas nós devemos nos preocupar em não perder a comunhão contigo. Não perder a Deus o prazer de viver. E pela oração nós clamamos a Ti, pela Tua palavra que nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos ajude como igreja, como indivíduos, nos ajude a ver a nossa família, Deus, buscando cada vez mais a Tua presença. E que longe de nós temos corações contaminados, corações frios e corações distantes. Nós queremos vê-lo cada vez mais, Deus. Sabemos que o nosso destino será nas mansões celestiais, mas nos ajude também a que nada venha bloquear a ouvir a Tua voz, a ouvir os Teus conselhos. Nos ajude como o Davi falou, que possamos ter um coração puro, um coração, Deus, que se agrada das coisas do Senhor. Nos ajude a buscar com intensidade a Tua vontade, que é a santificação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, viver essas verdades, que nós não devemos nos enganar, que nós não devemos fazer o nosso próprio querer, mas fazer aquilo que agrada ao Senhor, para sermos vasos úteis, vasos limpos na Tua presença. E aqueles que nos olham possam enxergar cada vez mais Jesus Cristo sendo desenvolvido em nossas vidas, porque nós pertencemos aos céus, a nossa pátria ela é celestial, e nos ajude a andar como cidadão dos céus, cidadão Deus espiritual, que a nossa carne jamais venha vencer nossas vidas. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, suplicamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, coração silenciosa, peça um coração limpo na presença de Deus. Queremos terminar com uma estrofe do hino linda, e depois da essa oração final, que é o hino Sôndano, apenas uma estrofe do hino Sôndano. É o convite de um coração na presença de Deus. 578. Convido a igreja para ficar em pé. Sonda-me.
constantemente.